bandolim, pinóquio, aquarela, espaguete, risoto, nhoque, lasanha e pizza. São tantas coisas presentes no nosso dia a dia de origem italiana que a essa altura você já deve saber que muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil, principalmente na época do café. Mas você sabe por que eles vieram? É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Olá, eu sou a Bárbara, sou professora de História e Sociologia, produtora cultural e venho aqui no canal da Versese Nacionalidades contar para você um pouco mais sobre a história da Itália. Se é a primeira vez de você aqui, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais da história da vinda dos imigrantes italianos para cá. Por que eles vieram, onde eles foram trabalhar, quais foram as suas motivações. Tudo começou no século XIX. A Europa estava passando pelo seu processo de industrialização e na Península Itálica não foi diferente. E além disso, na Península Itálica estava acontecendo também o processo de unificação. Lembra que eu falei disso no último vídeo? Então, todo esse processo de industrialização foi marcado por desemprego, fome, miséria, pois os antigos camponeses não conseguiam concorrer com a produção agrícola dos grandes proprietários de terras. E além disso, não havia emprego para todo mundo nas recém-criadas indústrias. Então, quando as pessoas iam até as cidades tentar um emprego nas indústrias, muitas não conseguiam. E essas cidades ficavam cheias de pessoas desocupadas, passando fome. Quando havia emprego, era um emprego com condições péssimas de trabalho. Mais de 14 horas de trabalho diárias, salários baixos e sem segurança e proteção nenhuma. Então, tudo isso vai levar a essas pessoas a buscarem melhores condições de vida fora do seu país. Mas por que eles escolheram o Brasil? Eles não vieram somente para cá. A maior parte dos imigrantes italianos foram para os Estados Unidos, mas com o passar do tempo, aquele país começou a restringir a entrada de alguns imigrantes e eles passaram a vir então para o Brasil e também para a Argentina. Mas não foi só por causa disso que eles vieram para cá, não. Tinham coisas muito importantes também acontecendo dentro do Brasil. O século XIX no Brasil, diferente da Europa, foi marcada pelas lutas para o fim do trabalho escravo. Foram aprovadas a Lei de Sexagenário, a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 e a Lei Áurea em 1888, abolindo a escravidão. Ao mesmo tempo que as fazendas de café prosperavam e se expandiam cada vez mais, principalmente na região sudeste do país. Quem trabalhava nessas fazendas até então era essa mão de obra escravizada. Com a abolição, esses escravizados foram jogados à margem da sociedade, porque a política abolicionista do Brasil não previa trabalho, moradia, nem alimentação, acesso à saúde, acesso a nada a essas pessoas. E também não pretendia contratar esses trabalhadores para trabalharem nas fazendas pagando um salário. Além disso, a política brasileira previa, ideologicamente falando, o embranquecimento da população brasileira. Então, para eles era importante e necessário que viesse mão de obra europeia branca para trabalhar nas fazendas, para colaborar com essa política eugenista de embranquecimento da população. Por isso, vão começar campanhas após a abolição da escravatura para trazerem imigrantes europeus para trabalharem nas lavouras de café. Mas por que italianos e não outros europeus, como alemães, espanhóis, franceses? No início, vieram imigrantes de outras nacionalidades para cá também, como os alemães, mas a cultura deles, a língua, a religião, por ser muito diferente da do Brasil, dificultava a assimilação pelos próprios brasileiros, então eles viviam muito isolados e isso dificultava
o processo de embranquecimento que os políticos brasileiros queriam tanto. Então, os italianos, por serem católicos e ter uma língua latina de fácil entendimento para os brasileiros, foram os preferidos. Eles gostavam, digamos assim, de viver tudo junto e misturado. De uma maneira geral, a maior parte dos imigrantes que vieram para cá naquela época foram para trabalhar nas lavouras de café. Porém, é importante lembrar que aquele processo, muitas cidades estavam sendo criadas, como, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Então, esses italianos também foram importantes e começaram a trabalhar em outros lugares mais urbanos. Então, criação de secos e molhados, os famosos mercadinhos, ou lavanderias, ou marcenarias, por conta dessa necessidade da época. Os ítalos brasileiros são considerados a maior população de descendentes italianos fora da Itália. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que entre o ano de 1870 e 1970 emigraram para o Brasil cerca de 28 milhões de italianos, quase, ou melhor, aproximadamente a metade da população italiana. O período auge da imigração italiana para o Brasil foi entre mais ou menos 1880 e 1910. E naquela época, só para vocês terem uma ideia, metade dos imigrantes que vinham para o Brasil eram de origem italiana. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilha, avisa as outras pessoas. Tá acabando a série História da Itália. Então é isso. Muito obrigado para quem tem me acompanhado até aqui e espero vocês no próximo e último vídeo da série. Tchau, tchau!